pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o artista Paul Cézanne. Ele nasceu em Aix-Provence, na França, em 1939, e o seu pai era Louis Auguste Cézanne, que tinha origem italiana, e enriqueceu com a venda de peles para poder fazer chapéus. E a partir dessa venda de peles ele conseguiu acumular um dinheiro, e esse dinheiro ele começou a fazer empréstimos para as pessoas ali da região. Com os juros desse empréstimo, ele acabou fundando um banco, e por causa desse banco a família dele acabou ficando bastante rica e ele também, consequentemente. Nesse ramo da chapelaria foi onde o pai de Cézanne conheceu a sua mãe, que é Anne Elisabeth Albert. Eles tiveram Cézanne antes do casamento. A sua mãe era frequentemente retratada em suas cartas como uma mulher tímida, bastante educada e calma, e que sempre apoiava Cézanne no sonho de ser artista, inclusive defendendo ele contra o seu pai, que tinha o sonho de que ele seguisse a carreira de advogado. Ela chegou a enviar uma carta para o seu marido dizendo o seguinte: não reclame, ele se chama Paul, como Veronese e Rubens. Segundo a biografia de Falconieri, que eu vou mostrar mais aqui para vocês em detalhes, Paul Cézanne era uma criança calma, educada, reservada, e ele foi educado segundo as convenções burguesas na época, tendo os bons estudos, tanto de línguas quanto estudos religiosos. Porém, com o passar dos anos, a gente tem relatos de como se deu a sua personalidade. A gente sabe disso tanto de cartas trocadas entre ele e o seu amigo escritor Émile Zola, das reclamações sobre o gênio dele, como que ele era uma pessoa difícil de lidar, como de outros artistas e colegas que tiveram contato com ele. Então, ele tinha uma personalidade mais difícil, tinha dificuldade para poder se relacionar com as pessoas, mas quem consegue explicar isso melhor é o seu melhor amigo de infância, Émile Zola. Ele diz o seguinte: provar alguma coisa para Cézanne é o mesmo que querer convencer as torres de Notre Dame a dançar em quadrilha. Ele poderá até concordar, mas não moverá nenhum dedo. Ele é feito de uma peça única, tesa e dura ao toque da mão. Nada consegue dobrá-lo nem arrancar uma concessão dele. Ele nem quer falar sobre o que pensa. Tem horror a conversas. Primeiro porque falar cansa, e depois porque teria que mudar de opinião, caso seu adversário tivesse razão. Fora isso, ele é o melhor rapaz do mundo. Em 1852 é quando ele se ingressa no Colégio Bourbon, onde ele faz amizade com Zola. Ele ainda é bem criancinha e essa amizade deles se decorre desde essa época. E em 1857 é quando Cézanne começa a ter as aulas de desenho na escola municipal da sua cidade. Em 1859 ele consegue ganhar um prêmio em um concurso municipal na sua cidade sobre pintura, mas em 1859 ele é obrigado a ingressar nos ensinos de direito. Só que rapidamente ele abandona os estudos de direito, contrariando seu pai, e em 1861 ele vai para Paris e lá ele conhece Pissarro, visita Zola, que já está em Paris, e conhece o Grande Salão de Paris. Ele tenta ingressar na Escola de Belas Artes em Paris, mas ele acaba sendo recusado e ele fica tão abalado que ele acaba retornando para sua cidade natal. Em 1862, ele decide voltar a Paris e é nesse momento que ele tem um maior contato com artistas, vendedores de arte, e ele começa a conhecer um pouco mais sobre a cultura parisiense, sobre a arte local, o que está inspirando mais. E começa a surgir ali uma espécie de efervescência no que diz respeito à arte dos impressionistas, porque eles começam a se conhecer, se conectar, trocar ideias em relação à sua arte. Em 1869 é quando ele conhece Hortense Fiquet, com quem ele vai ficar até o fim da sua vida. E em 1872 nasce o seu filho, Paul. Portanto, eles tiveram esse filho antes do casamento. Eles só vão se casar mesmo em 1886, perto da morte do pai de Cézanne, porque ele ainda não tinha dado a bênção e nem concordavam com o casamento entre os dois. Após o nascimento de seu filho, Cézanne se muda para um subúrbio em Paris, até porque ele era sustentado pelo seu pai por uma pequena pensão que ele pagava, então estava ficando difícil para ele financeiramente. Mas esse período é importante porque é quando ele tem maior contato com Pissarro. E a partir desse momento, a arte dos dois, num sentido de colaboração mesmo, de troca, de aprendizado mútuo, começa a sofrer modificações. E o historiador da arte, Leonel Venturi, na sua obra célebre, publicada em 1936, explica que esse foi um dos momentos mais marcantes da pintura de Cézanne. Leonel Venturi chegou a intitular esse momento como período acadêmico ou período romântico. Em 1874, Cézanne consegue finalmente expor numa amostra impressionista, porém ele recebe críticas ferozes, isso abala ele acaba retornando para sua cidade natal. Em 1877, ele consegue expor novamente em outra amostra 16 obras. Em 1870, começa a Guerra Franco-Prussiana, e essa guerra ela causa mudanças no regime político francês. Eu já tinha falado um pouco sobre isso em outros vídeos aqui no canal sobre os impressionistas, como do Manet,
né? Então vocês já estão um pouquinho por dentro desse contexto, porque eles estão vivendo ali tudo no mesmo momento. Em relação a essa guerra, a República ela é proclamada novamente após a guerra. Porém, somado aos conflitos dessa guerra, mais a Comuna de Paris, que vai acontecer praticamente em seguida, Paris fica praticamente destruída e bastante arrasada. E a gente não tem uma modificação completa do cenário político ou até mesmo social de Paris após essa guerra no que diz respeito à arte. Porque a chamada Terceira República, ela não estava muito aberta, ou ela não se mostrava muito aberta em comparação ao Segundo Império, no que diz respeito à arte moderna. As próprias vanguardas se convencem que é impossível mudar a concepção, as regras pré-estabelecidas, né? Que por mais que os regimes e o poder fossem modificados, a mentalidade, a concepção do que era arte não estava sendo alterada ainda. E Cézanne, que estava inserido dentro desse cenário, né, que estava tentando propor um tipo de arte inovadora, foi afetado por essa mudança, né, que estava ali no seu meio, e para ele não ter que se alistar na guerra e lutar, ele acabou saindo de Paris e se isolando junto com a sua família. Ele se isolou numa vila Stac, que fica perto de Marsella, que é conhecida por ser uma ilha de pescadores. Sobre a amizade de Cézanne e Émile Zola, eu vou falar um pouco mais sobre ela, porque é muito interessante, porque o Zola deu grande suporte à crítica da época a favor de Cézanne. Como a gente sabe, ele fez o mesmo com Manet e isso foi muito importante. Então eles trocavam extensas cartas, isso gerou até livros, eu tenho um aqui, vou mostrar para vocês depois. É muito interessante que, além de eles trocarem essas cartas intensas e extensas, eles cresceram juntos e eles eram de classes diferentes, eles tinham sonhos diferentes, né? Como vocês sabem, o Émile Zola se tornou um grande escritor e crítico de arte e o Paul Cézanne se tornou um artista, mas apesar disso, eles estavam conectados. A amizade deles foi recíproca e imediata, e o Émile Zola chegou a descrever que os dois eram opostos por natureza, como vocês estão vendo nesse trecho dessa carta aqui embaixo. Até a partida de Zola para Paris em 1858, os dois eram inseparáveis, escreviam poemas, passavam tardes juntos e os dois gostavam muito de ler autores clássicos, como Victor Hugo, que era um grande ídolo para ambos. E eles tinham uma ligação tão forte que eu vou ler uma carta aqui para vocês, só para vocês entenderem como que funcionava. Você é toda a minha juventude, te vejo misturada a qualquer uma das minhas alegrias e a qualquer um dos meus sofrimentos. Os nossos espíritos, em sua fraternidade, cresceram lado a lado. Essa foi uma carta do Zola ao Cézanne. Agora a gente vai ver uma carta do Cézanne ao Zola em 1858. Desde que você partiu de Aix, meu caro, uma tristeza sombria me oprime. Não estou mentindo, palavra de honra. Já não reconheço a mim mesmo, sinto-me pesado, estúpido e lerdo. Porém, essa amizade vai ser fortemente abalada e, para alguns autores, até mesmo destruída, quando em 1866 Émile Zola publica esse livro que está aqui embaixo para vocês, o título. E esse livro conta a história de um pintor rejeitado pelo grande salão de Paris e que ficou tão abalado que acabou se suicidando. O personagem principal se chamava Claude Lantier. E o Cézanne se reconheceu nessa história como se o Zola estivesse narrando a própria vida dele. E ele ficou tão chateado que eles acabaram se afastando. Ainda existem cartas pós esse período de publicação, mas a gente percebe que não é com a mesma intensidade, as visitas frequentes não são as mesmas, então a partir daí muitos deduzem que a amizade deles se encerrou para sempre. Em 1889 surgem os primeiros sinais de diabetes em Cézanne, isso acaba impossibilitando ele, deixando ele mais irritado do que ele já era, e ele relata isso em carta. Em 1895, a Galeria de Arte em Paris, Ambroise Vollard, realiza uma importante exposição com obras de Cézanne. Em 1998, ele realiza outra exposição, também por meio desse Vollard, sendo uma exposição muito mais ampla que a primeira. Ou seja, a gente percebe que ainda em vida, diferente de outros impressionistas, ele consegue não só expor sua obra, ter compradores e, como vocês vão ver mais no final, ele consegue prosperar, comparado aí com muitos de seus colegas. Ainda um pouco sobre a sua personalidade, é importante quando a gente lê as biografias, se depara com alguns escritos, que a gente vê, como por exemplo no caso do Manet, ele estava sempre cheio de artistas, colaboradores, pessoas que estavam ali para ajudar ele. Cézanne ele era completamente isolado, se a gente pensa que ele perdeu até então o seu único amigo mais próximo, que era o Zola, e tinha o Pissarro. Mas fora isso, ele não era nem muito próximo da sua esposa, né? Até porque depois ela vai empreender viagens quando ele consegue receber a herança do seu pai, junto com o seu filho, então ele acaba ficando boa parte da sua vida sozinho. E a sua personalidade, com a idade, com o tempo, com a diabetes, acaba piorando. E ele acaba sempre sendo retratado em cartas, em relação a esse seu jeito, como alguém absorto de linguajar difícil,
um pouco bruto, com olhar carrancudo, com longos silêncios e bastante desprezo pelas convenções. Como o próprio Zola falou, ele evitava discussões. Naquela época, estava uma efervescência muito grande no que diz respeito a discussões políticas, e ele evitava esse tipo de diálogo. E se a gente pensa muito naquela concepção de impressionismo, que eles estavam sempre nos cafés discutindo, se divertindo, né, falando sobre arte, Cézanne, mesmo sendo um dos, ou talvez até o mais importante dos impressionistas, ele estava um pouco alheio desse mundo por opção, porque ele sempre preferia os ares do interior lá da sua cidade. Apesar dele criticar muito essa cidade nas suas cartas, ele falava que, em comparação com Paris, ele preferia ficar na sua cidade natal, que é onde ele tinha paz, principalmente ao praticar a sua pintura, até porque ele gostava muito de pintar paisagens. Em 1906, quando Cézanne estava pintando na montanha Sainte-Victorine, ele é surpreendido por um forte temporal. E, de acordo com a biografia de Falconieri, ele ficou horas paralisado de medo debaixo de uma chuva, de modo que ele só conseguiu recolher seu material depois que essa chuva já estava passando. Ele foi em direção à sua casa, só que ele acabou desmaiando no meio da estrada e ele foi encontrado por um carroceiro que estava passando ali no momento e socorreu ele. No outro dia, ele mesmo doente, ele tentou voltar a pintar, mas ele acabou caindo e tendo que voltar para o seu leito e ficar em repouso, né, porque o médico foi visitar ele. E a partir daí, em questão de uma semana, ele acabou falecendo de embolia pulmonar. Cézanne acabou morrendo sozinho, porque a sua esposa e o seu filho estavam viajando, ele não tinha amigos próximos, e a gente deduz pelas cartas que ele estava um pouco chateado com essa situação, principalmente porque ele era muito próximo de seu filho. Então, assim, né, para morrer sozinho longe dele deve ter sido um pouco difícil. Suas últimas palavras conhecidas a Joaquim Casquet foram: "Quero morrer pintando". E, teoricamente, a gente sabe que ele acabou conseguindo isso, né, já que na hora que a chuva pegou ele estava na pintura e um dia antes dele ficar acamado, ele tentou voltar a pintar de todo jeito. Sobre a sua pintura, pessoal, o público se irritava muito com as suas paisagens áridas, principalmente com as naturezas mortas, maltratadas, com as figuras desconcertantes, atarracadas, severas e privadas de qualquer beleza comparada com o padrão clássico que tinha antes, né? Esse novo conceito de beleza para o público era incompreensível. A pintura de Cézanne, pessoal, ela é muito diferente, no sentido de que ela não trabalha com a semelhança, ela trabalha com equivalência. Se a gente pensa num exemplo mais didático, é como pensar numa maçã. Quando a gente vai pesar ela na balança, a gente não pesa a maçã em si, a gente pesa algo que é equivalente ao peso dela. Então, a pintura dele, ele buscava a equivalência do objeto e não retratar o objeto em si como ele parecia. Ele busca muito as sensações também, como a gente vai aprofundar um pouco mais nisso. A realização de Cézanne, no caso, não se assemelha ao mundo, mas corresponde a ele. Chega-se por essa estrada ao célebre e profético axioma de Cézanne, segundo o qual a arte é uma harmonia paralela à natureza. Mas pintar a natureza não é copiá-la, e sim tornar reais as sensações que ela desperta. Nesse contexto, a sensação se explica como um fenômeno alimentado pela memória, pelo desejo e pela imaginação, e implica a organização consciente das sensações visuais. Em seus primeiros autorretratos a óleo, que remontam a esses anos, ele interpreta a própria imagem como tenebrosa e inquieta, em uma recusa programática das convenções pictóricas vigentes e no estudo intenso dos mestres românticos e realistas, que o ajudam a transpor para a tela suas turbulências juvenis. A sua atenção recai sobre assuntos religiosos, mas também sobre temas de apelo erótico. Nos assuntos religiosos, observa-se uma nítida mudança de estilo e um tratamento rítmico inédito da pintura, que se torna sintética em plein pâté, que é uma técnica em que as camadas de tinta são grossas e os traços dos pincéis ou das espátulas facilmente são perceptíveis. Também são autônomos o contraste entre o vermelho e o azul. Os rascunhos concêntricos da escova criam movimentos independentes do tema, violentamente agredidos pela luz, e o negro predominante numa espécie de síntese intuitiva. Há em Cézanne menos intimidade, lirismo e harmonia. Em suas obras prevalecem com maior frequência as ambientações fictícias e personagens caricaturais, em uma brusca mudança de tom em relação às pinturas que a gente tem no Grande Salão de Paris. No lento processo de construção da pintura, as partes se harmonizam. Cada detalhe é como a célula de um sistema que se desenvolve progressivamente, favorecendo as mínimas variações luminosas, ao contrário das paisagens tradicionais, em que a luz sempre parte de uma fonte, irradiando-se e em seguida se dispersando. Em vez de uma multiplicidade de focos de luz, usa-se uma articulação de diversas modalidades de brilhos, que se fundem, segundo uma lógica interna ao quadro, evitando o claro e escuro e a modelagem tradicional.
Em 1870, a arte de Cézanne se aproxima mais do estilo do grupo impressionista. Ele se volta mais a um estilo que está mais apegado às refeições, sobremesas, frutas, que está muito ligado à tradição francesa. Em suas naturezas mortas, a sucessão de áreas cromáticas se desdobra e os diversos objetos representados mostram a sua estrutura e criam uma trama em relação ao que está sendo mostrado. E essa trama acaba revelando uma identidade material que não tem nada a ver com as características específicas dos frutos que a gente vê sobre a mesa, como nessa pintura que vocês estão vendo agora. Cada fruto, cada objeto é, antes de mais nada, um fato pictórico. Seguindo essa linha que eu acabei de explicar para vocês, pessoal, em 1870 nascem as naturezas mortas de íntima grandeza e alguns frutos, um aparelho de café, um copo, uma faca, um vaso, uma xícara, um piano de madeira enquadrado, grosseiramente são os protagonistas da cena, dessa pacata e silenciosa pintura. Depois de 1890, as naturezas mortas se tornam complexas. Entra em jogo o mundo do artista. Em seu ateliê, os objetos são escolhidos por um jogo pessoal de associações. A emergência da natureza morta entre os grandes gêneros da arte moderna dificilmente será imaginável sem a contribuição de Cézanne. Elas exaltam os aspectos compositivos e arquitetônicos, com seus valores hierárquicos, correspondentes de linhas e referências de formas, que renova a modalidade interpretando-a com simplificações geométricas das formas e do espaço. Cézanne, até esse momento que eu acabei de explicar para vocês, ele era considerado um pintor impressionista. Porém, a partir de 1890, ele é eleito como modelo dos jovens simbolistas. O crítico Georges Leconte diz que o sucesso de Cézanne está ligado principalmente aos defeitos que a sua pintura apresenta. Ou seja, no seu jeito pouco tradicional, de recusar os procedimentos estéticos tradicionais. Ele cria a ilusão da distância e ele rejeita as convenções da arte acadêmica francesa. Existe uma dificuldade de reconhecer se as pinturas de Cézanne estão acabadas ou não, e essa dificuldade existe pelo fato dele não assinar suas obras. E também porque ele dava a entender sempre que as suas pinturas, por causa desse seu jeito de pintar que eu expliquei, estavam inacabadas, porque ele não dava o acabamento final nas suas obras, as pinceladas eram muito soltas. Então, dentro da concepção da época, você olhava e achava que aquilo ali estava bem longe de ficar pronto. Porém, até hoje, existe um pouco dessa dificuldade se a gente estabelece esse padrão de regra de que o artista precisa assinar a obra para a gente entender que ela acabou. Existe uma explicação, achei até interessante, foi até uma moça que comentou lá no Twitter, quando eu já estava falando um pouco sobre esse vídeo, que ela falava que é muito claro, muito óbvio que as obras de Cézanne não dêem a entender que estão acabadas. Porque o que ele pintava era a natureza, e a natureza ela está sempre ali, ela está sempre em mutação. Se a gente pensa então que as obras de Cézanne também estão sempre em mutação, porque ele deixa sempre em aberto aquilo que ele está pintando. Por quê? Porque a gente não sabe se a obra dele está acabada. Ele não segue uma linha temporal de início e fim da pintura. É como se ela estivesse sempre aberta para mudanças, assim como a natureza. Cézanne, então, pessoal, ele trabalha com camadas individuais sobrepostas e ele tende a visualizar cada extrato individualmente, enquanto se assiste ao desaparecimento da imagem natural, ou seja, decomposição do tema, numa progressiva retirada do sujeito naturalista, que tantos seguidores ele teve aí na pintura no século XIX. Acaba que os elementos mais centrais da sua pintura não são os personagens, e sim o ambiente em que ele faz parte. O ambiente fala mais do que os personagens. Ele dá muita ênfase, principalmente a partir da técnica da plein art, ao que tem em volta, como também dá muita ênfase nos objetos, como a gente falou, nas frutas, nas coisas do cotidiano. Para William Rubin e outros historiadores, o cézanismo não durou muito. O professor norte-americano afirmou que o fenômeno se verifica essencialmente nos anos de 1910 e se coloca entre as premissas do nascimento do cubismo. Empurrar, o ver, até o de conceber. Para todos os estudiosos, Cézanne é um dos grandes pais da modernidade, com numerosos filhos. Ao longo do tempo, emergiram novas conexões, tão numerosas que se chegou a afirmar que poucos pintores, entre os mais significativos do século XIX, não foram influenciados por Cézanne. O principal argumento desse grupo é a realization, ou seja, aquele doloroso processo de observação que ordena a energia caótica do visível e produz a redução dos elementos, muito além dos herdeiros diretos da única linha genealógica legítima, o cubismo. Quando se coloca Cézanne entre os percussores da modernidade, não se faz referência a um estilo preciso, mas uma consciência, a uma atitude diante da pesquisa pictórica.
Percursor reconhecido da desestruturação da forma e da perspectiva, o seu ensinamento se encontra difusamente presente na Europa e fora dela. Só a título de curiosidade, um dos grandes pintores que influenciou Cézanne, que estava vivo na época dele, foi o Delacroix. Ele se inspirava muito, principalmente no uso das cores que o artista fazia. Para ele era uma grande inspiração. Pintores que foram influenciados ou que admiravam bastante Cézanne foram Matisse e Picasso. E o Matisse era tão profundamente influenciado por Cézanne que eu vi uma carta e eu achei assim, que mexeu tanto comigo que eu queria ler para vocês, mas eu já adianto que ela é um pouco longa. Diz o seguinte: notem que os clássicos sempre refizeram o mesmo quadro e sempre de maneira diferente. A partir de determinado momento, Cézanne sempre pintou a mesma tela, as banhistas. Ainda que o mestre de Aix tenha refeito o mesmo quadro sem parar, não vamos conhecer um novo Cézanne sem maior curiosidade. Se vocês soubessem quanta força moral, quanta coragem me deu durante a vida todo o seu exemplo maravilhoso, nas horas de dúvidas, quando ainda estava me procurando, às vezes assustado pelas minhas descobertas, pensava, se Cézanne está certo, também estou. E eu sabia que Cézanne há leis arquitetônicas muito úteis para um jovem pintor. Entre os maiores méritos, ele deve o de querer que, em um quadro, os tons fossem força, dando à sua tarefa de pintor a mais alta missão. Não se deve admirar que Cézanne tenha hesitado tanto tempo e tão repetidamente. A meu ver, cada vez que estou diante da tela, parece que estou pintando pela primeira vez. Cézanne é realmente uma espécie de pai eterno da pintura. Cézanne é um mestre de todos nós. Perigosa sua influência? E se fosse? Muito pior para quem não tem força suficiente para sustentá-la. E se você quer conhecer o Cézanne, depois da pandemia, é claro, você pode ver as pinturas dele que está aqui no MASP, que são essas que estão aparecendo aqui para vocês. Um dos livros que eu usei para produzir esse vídeo para vocês foi esse aqui do Cézanne, que é da Abril Coleções, já falei um pouco dessa coleção com vocês aqui. Esse livro eu gostei bastante, porque no início ele tem uma espécie de análise biográfica que é padrão de todos os livros dessa coleção. Porém, a autora que escreveu focou em analisar um pouco sobre a essência da arte de Cézanne. Não só falando sobre a sua vida, mas não de uma forma muito periódica, mas citando fatos da sua vida e falando mais da sua pintura, do que essa arte trouxe para a vida dele, o que essa arte trouxe depois, né, o que ficou para a posteridade. Sobre a questão das cartas de Cézanne, que ele trocou com Zola enviou para ele, que ele trocou com seu filho, que ele trocou com Pizarro, eu não sei vocês, mas acho que é mal de historiador, né? Eu amo ler cartas. Esse livro aqui, que é Correspondências, reúne todas ou praticamente todas as cartas que a gente teve acesso sobre o Cézanne. Eu indico bastante esse livro, não só para você que quer fazer algum tipo de consulta, mas se você gosta de ler e entender mais sobre o pensamento do artista, a sua personalidade. Nesse outro livro aqui, que é Carta sobre Cézanne, lembrando que eu vou deixar todo o nome dos livros aqui embaixo para vocês, igual eu sempre faço com as referências, eu não gostei muito dele porque não fala do Cézanne especificamente. Apesar do livro ser sobre isso, eu achei que os comentários são muito soltos, as cartas não achei que foram bem selecionadas em relação ao que o livro propõe, mas essa é a minha opinião. Se vocês têm opinião diferente, deixem nos comentários. Um outro livro biográfico que eu li foi esse aqui do Cézanne e para mim essa é a melhor biografia dele em relação à sua vida, que fala sobre a sua arte, mas principalmente em relação à sua personalidade, o contexto histórico de Paris, as pessoas que estavam relacionadas com ele. Então o livro faz um apanhado muito bom, principalmente da vida de Émile Zola, da relação de Cézanne com o pai dele, com a sua pintura, até os dias próximos da sua morte. Então, para mim, eu acho que ela é um geral bastante completo. Mas se você quiser estudar e analisar mais as pinturas, eu indico aquela outra primeira biografia que eu mostrei, da Abril Coleções, porque na parte final do livro vai ter análise específica de algumas obras, não todas porque são muitas. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse era um pintor muito especial que tinha muitas pessoas pedindo. Então se você gostou, deixe seu like para saber que você está gostando desse conteúdo. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim você vai receber a notificação assim que eu posto os vídeos. E uma coisa muito importante é a nossa campanha no Apoie-se. Somente através dessa campanha que o canal atualmente anda se mantendo. Então, se você gosta do canal, quer que eu continue postando conteúdo, não esqueça de participar. A partir de apenas R$2 você consegue ajudar o canal a continuar crescendo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e com a família. E se você quiser conversar comigo, mandar algum e-mail em relação a alguma coisa que foi passada aqui no vídeo que está errada, ou se você quiser fazer algum tipo de parceria, o e-mail profissional está aqui embaixo. E eu estou no Twitter, Instagram e Facebook. Por lá eu trago conteúdo extra além desses que eu trago aqui no YouTube, ok? Beijo e até a próxima!